Nesse vídeo você vai aprender como saber se seu cachorro ou se o seu gato estão no peso adequado ou não, se eles estão abaixo do peso ali, levando à desnutrição, ou se eles estão em excesso de peso ou em obesidade. E aí é importante que você saiba disso, até mesmo porque isso impacta muito a saúde do seu pet, seja cão, seja o gato. E nessa semana, na nossa live semanal e no vídeo do meio da semana, eu falei sobre 12 raças de cães que vivem menos tempo se forem cães obesos. É importante que você assista esse vídeo também, tá bom? Então, caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Bom, quais seriam as formas de saber se o cão ou se o gato estão no peso adequado ou não? Teoricamente, teríamos essas 5 primeiras formas, mas elas não são viáveis em medicina veterinária, Elas são usadas em nutrição humana. E vocês sabem, eu estou fazendo nutrição humana na UNB no momento. Então, na nutrição humana a gente usa IMC, que é o índice de massa corporal. Eu já vi um artigo científico, se não me engano, de 2008, mostrando uma possível aplicação do IMC para cães, um artigo de medicina veterinária, um artigo científico. Mas eu li o artigo e não sei, não gostei tanto assim, pelo menos quando eu li. Eu teria que ver uma forma de aplicar, porque o desafio é que são diferentes raças de cães. Então você tem cães muito pequenininhos e cães muito grandes. E aí isso impacta no cálculo do IMC. Então os autores até colocaram alguns pormenores dentro do artigo e tal. Não sei, quem sabe um dia eu revisite esse artigo e trago aqui para vocês. Mas de todo modo eu nunca vi ele sendo aplicado na medicina veterinária. Na medicina humana, na nutrição humana, temos a bioimpedância, que passa uma tensão elétrica pelo corpo, e aí dá para ver a porcentagem de gordura, de massa óssea e de massa muscular que tem no corpo, mas não tem aplicação na veterinária. E para crianças e adolescentes é usado muito esse daqui, Peso paridade, estatura paridade e IMC paridade. Tem até as curvas da OMS, da Organização Mundial de Saúde e tal. Não tem essa versão para veterinária, Se tivesse algo mais próximo, a gente teria que considerar curvas para cada raça. Esse seria o ideal. E aí para os cães sem raça definida, os nossos queridos vira-latas, SRDs, a gente teria que ver uma raça que fosse muito semelhante à do cão em questão, do vira-lata em questão, para usar a curva aproximadamente ali. Então não são usados esses 5 primeiros na medicina veterinária. O que é muito utilizado é o score corporal com 5 pontos e o score corporal com 9 pontos. Sendo que no score corporal com 5 pontos, seria score 1, score 2, score 3, score 4, score 5. O score de peso adequado seria o número 3. Já quando a gente pensa no score corporal com 9 pontos, o peso adequado seria o score 4 ou o score 5. Nesse vídeo eu vou falar do score corporal com 9 pontos, tá bom? É o que a gente mais usa na veterinária. E aí eu peguei umas imagens, e a explicação desse score corporal no site da Royal Canin, tanto para cães quanto para gatos, beleza? E aí você já vai curtir esse vídeo, vai se inscrever aqui no canal se você está chegando agora, para o YouTube divulgar cada vez mais os nossos conteúdos sobre alimentação natural para cães, sobre tratamentos naturais para os pets, tá bom? Conto com você. Alguns pontos antes da gente falar do score corporal. A gente tem que ver que existem, principalmente com cães, diferenças raciais muito marcantes. Então a gente tem cães como o Whippet, que é aquele cachorrinho de corrida, lá do desenho do Pernalonga e tal. Que ele é um cachorro que ele é magrinho, assim, ele é fininho. Quem já viu um Whippet ao vivo sabe que ele é delgado, digamos assim, mas é a estrutura corporal dele. Então, você tem que pegar esse score corporal e saber interpretar olhando ali para a raça do cachorro também. E a gente tem, por exemplo, os Bulldogs, que são cães que são mais robustos, comparados com o Whippet. Então, a gente tem esses pormenores aí. E aí, a gente tem outros pormenores com relação aos animais que são peludos. Temos cães que são peludos e temos gatos também que têm pelo longo. E aí, nesses animais, obrigatoriamente, a gente tem que palpar, porque vocês vão ver ali na explicação do score corporal, alguns pontos a gente observa. Então a gente olha e, tem essa característica, então tá em tal score. Mas nos animais que são peludos, principalmente nos casos de desnutrição,
a gente tem que palpar. Às vezes você olha um cachorro assim, um gato assim, pensa, nossa, tá no peso ideal, tá no peso ótimo, aí você vai palpar e você sente muitas proeminências ósseas, né? Você sente muitos ossos ali do animal, denotando que ele está desnutrido, na verdade. Então, são duas coisas que a gente tem que fazer para avaliar o peso do cão e do gato, é observar e palpar, tá bom? Nos animais que são peludos, não dá para observar tanto assim, obrigatoriamente a palpação. E aí, é importante, né, como eu falei, que o seu pet esteja no peso adequado. Como tem o vídeo que eu gravei no início dessa semana, 12 raças de cães que morrem mais cedo se forem cães obesos, se forem cães acima do peso. Se seu pet estiver acima do peso, é provável que ele vai viver menos. É importante que você assista esse vídeo. É importante que o seu pet receba uma alimentação adequada, uma alimentação saudável. Nesse momento, meus cães estão comendo a alimentação natural da Z-Dog Kitchen. Tá? É bem legal esse produto. Se não fosse, eu não recomendaria, obviamente. E é feito por um processo de cocção dentro dessa própria embalagem. É uma embalagem de vidro feito por um processo de cocção por autoclavagem. Então, essa embalagem aqui, enquanto estiver fechada, lacrada, você nem precisa guardar dentro da geladeira. Você pode estocar na estante, no depósito e tal. Depois que abriu, aí você tem que guardar dentro da geladeira e dar para o pet em até 5 dias. Tá? É super legal, super recomendo esse produto da Z-Dog Kitchen. Bom, vamos começar então pelo score corporal dos gatos, né? Temos o score corporal 1, 2 e 3. Lembra que eu falei que a gente vai falar do score corporal em 9 pontos e os pontos de peso adequado, tanto para cães quanto para gatos, são os pontos 4 e 5 nesse score. Então, esses 3 primeiros scores são de baixo peso ou desnutrição. Começando pelo score 1, que é a desnutrição mais grave possível. A gente vai ter um gato em que as costelas, coluna e ossos pélvicos são facilmente visíveis em gatos de pelo curto. Lembra, visíveis a gente vai observar, mas se o gato for peludo, pode enganar a gente, né? Então, se for pelo curto, dá para observar. Dá para ver as ondinhas da coluna ali, das vértebras, dá para ver as costelas. Você olha e você vê as costelas do animal. A cintura dele é muito estreita, né? Olhando de cima, a gente vai sempre observar o animal de cima e de lado. De frente também é útil, embora que as figuras não coloquem aqui, mas é útil também olhar o animal de frente. Então a gente vai observar as costelas muito proeminentes, né? Pequena quantidade de músculos, então a gente vê um desgaste ósseo na região do quadril do animal, aqui nessa região, na base da cauda. Na cabeça a gente também vê a parte de trás da cabeça meio afundada, né? Se a gente pega o crânio do cachorro, do gato, essa parte da frente é osso, essa parte de trás é bem dura, a gente acha que é osso também, mas não, é músculo. E aí quando a gente vê um animal em sarcopenia, né? Sarcopenia é o que? Essa perda extrema de massa muscular, essa parte de trás da cabeça, do crânio, fica afundada. Bom, sem gordura palpável na caixa torácica, né? Então você vai palpar ali o animal nas laterais dele, você só sente osso, só sente estruturas duras, né? Sem gordura. E essa reentrância abdominal, essa cintura dele, olhando aqui de cima principalmente, ela é severa, ela é muito intensa. Já o animal com o score corporal 2, ele apresenta costelas facilmente visíveis em gatos de pelo curto. Então já não fica tão visível assim a coluna e os ossos pélvicos, né? Visível, lembrando, é olhar, não é palpar. E em gatos de pelo curto, se for pelo longo, como eu já falei, você não vai conseguir perceber. A cintura é muito estreita, um pouco menos do que no score 1. Tem perda de massa muscular, mas não tão intensa quanto no 1. Sem gordura palpável na caixa torácica, ou seja, isso se manteve igual. E reentrância abdominal muito evidente, né? Já não é severa, é evidente. Beleza, o score corporal 3, as costelas são visíveis em gatos de pelo curto, né? Não vale para gatos de pelo longo. A cintura é evidente, tem pequena quantidade de gordura abdominal e reentrância abdominal evidente, né? Essa reentrância é essa cintura aqui, e também essa curvinha aqui também, ó. Essa curvinha aqui também de lado faz parte, né, dessa cintura do animal. Quando a gente vai ver o score corporal de cães, cães no score 1 tem costelas, coluna lombar, ossos pélvicos e todas as proeminências ósseas facilmente visíveis ao olho nu. Então você vai ver aqui a estrutura das costelas, dos ossos do quadril, dos ossos do crânio também, por perda de massa muscular, né, visíveis ao olho nu.
Às vezes, como eu falei, se é um cachorro de pelo longo, pode ser mais difícil. Então você vai palpar ali essas regiões e você vai sentir facilmente. Não se nota gordura corporal, perda evidente de massa muscular. E tem essa reentrância aqui, ó, essa cintura muito pronunciada, né? Tanto você vê de cima quanto de lado. No score corporal 2, as costelas, a coluna lombar e os ossos pélvicos são facilmente visíveis. Nos cães de pelo curto, né? Embora não tenha colocado aqui escrito, nos cães de pelo curto. Sem gordura palpável, algumas proeminências ósseas visíveis à distância. Então não todas mais, mas algumas você vê, né? Você consegue ver ali as ondulações das vértebras ali nas costas do cachorro, consegue ver as costelas e perda mínima de massa muscular. Cães no score 3, eles têm costelas facilmente palpáveis. Agora é palpação, né? Então você vai passar a mão ali do lado, facilmente você sente ali as costelas do animal. Eu estou passando a mão aqui nos dedos porque lembra a estrutura das costelas, né? Ali você vai sentir as costelas do animal. A apófise da coluna lombar visível, ossos pélvicos se tornam proeminentes. Então os ossos pélvicos, né, aqui do quadril da base da cauda ficam proeminentes. E cintura e reentrância abdominal evidentes, né? Então tem uma cintura também pronunciada, não tanto quanto no score 1 quanto no score 2, mas mais pronunciada do que deveria ser no cachorro normal. Quando a gente vai para o score 4 e 5, são os scores de peso adequado, né? Então, com relação aos gatos no score 4, as costelas não estão visíveis, mas são facilmente palpadas. Então você olha o animal, você não consegue ver as costelas, né? Se for um animal de pelo curto, mas você passa a mão e você sente as costelas, né? Sem ter que fazer pressão. Tá? Você só passando os dedos ali, você já sente as costelas. Tem uma cintura evidente, né? Você percebe, beleza, tem uma cintura, isso é importante. E quantidade mínima de gordura abdominal, né? Então não é aquele gato que fica, digamos assim, barrigudo aqui, né? O gato no score 5, ele é bem proporcionado. As costelas não estão visíveis, mas são facilmente palpáveis. Então você olha e você não vê as costelas, mas se você passa a mão ali, você sente elas, sem ter que afundar para sentir. Tem uma cintura evidente, essa presença de cintura é importante, né? Tanto em cães quanto gatos. Pequena quantidade de gordura abdominal e reentrância abdominal leve, né? Então essa reentrância aqui, ela é leve. O cachorro com peso adequado, né? Score 4 ou 5, ele tem costelas facilmente palpáveis com mínima camada de gordura. É aquilo, você vai passar os dedos ali, você vai sentir com facilidade. A cintura facilmente notada quando vista por cima, então você tem que olhar o cachorro de cima e ver uma cintura nele. E a reentrância abdominal é evidente, né? Ela existe. No score 5, as costelas também são palpáveis, sem camada de gordura em excesso. Então você passa a mão ali e novamente você pode até sentir uma camada de gordura, mas não te atrapalha a perceber que tem costelas ali embaixo. Quando vista por cima, a cintura pode ser observada atrás das costelas. Então, cintura tem que ser observada se olhando o cachorro por cima. O abdômen é recolhido quando visto de lado, né? Então, o abdômen, ele tá aqui, ó. Você vê aqui, ó, a camada do tórax tá mais próximo do chão do que o abdômen, né? Tem essa reentrância, que é importante. E aí eu vou falar já dos cães e gatos com obesidade, com excesso de peso, mas quero te fazer o convite para você se tornar aluno do curso online de alimentação natural para cães, que é um curso completo, tem mais de 21 horas de duração, mais de 100 aulas para você aprender a montar a alimentação do seu cachorro de forma adequada, beleza? O link para o curso está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Agora o score 6 e 7, eu vou chamá-los de score de excesso de peso, tá? Não é essa classificação que a Royal Canin colocou, pelo menos para o score 6, né? O score 6 acho que ele coloca um pouco acima do peso, aí no 7 excesso de peso. Eu já vou colocar essas duas classificações como excesso de peso. E aí, gatos com score 6 têm costelas que não estão visíveis, mas são palpáveis ainda, mas você vai sentir uma camada de gordura ali. Vista de cima, a cintura não é bem definida, então você está olhando o animal de cima, ele quase não tem mais cintura, ó, bem leve. E a reentrância abdominal também é muito leve, ó. Tá quase na mesma linha aqui do tórax. Quando a gente vai para o score 7, a gente vai ter costelas sob camada de gordura, são de difícil palpação. Então é como se aqui fossem as costelas e tivesse uma almofada por cima. Você aperta ali e não consegue tocar, é mais difícil. E o que é essa almofada? É a gordura corporal que o animal acumulou. A cintura é pouco evidente, né, ó, bem levezinha, sem reentrância abdominal, ou seja, o gato fica reto aqui embaixo. Não tem diferença ali de altura entre o tórax e o abdômen, né? Entre o peito e a barriga do bicho.
e o abdômen é arredondado com moderado depósito de gordura. Então o animal começa a ficar, o gato ele fica num formato de coxinha, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Cães com score 6 e 7 são cães com excesso de peso. No score 6, sem costelas palpáveis, com leve excesso de gordura, cintura evidente quando vista de cima, mas não é proeminente. Então olhando de cima você vê uma cinturazinha, mas não está do jeito que deveria ser, né? E reentrância abdominal aparente. No score 7, as costelas são palpáveis, mas com dificuldade, camada de gordura espessa, então já tem muita gordura ali em cima das costelas, você tem que afundar, fazer força ali para conseguir sentir as costelas do animal. Depósito de gordura na região lombar e base da cauda, então o cachorro começa a acumular gordura aqui na base da cauda e nas costas também. Cintura ausente ou quase imperceptível, então o cachorro vai ficando ali meio roliço, meio cilíndrico, né? O gato fica em formato de coxinha, o cachorro fica cilíndrico. Cintura, né, ausente ou quase imperceptível, a reentrância abdominal pode estar ausente. Então ele começa a ficar meio reto aqui também na comparação entre tórax e abdômen, né? Entre o peito do cachorro e a barriga dele. O gato no score 8 e 9 é um gato que está com obesidade, né? E você olha de cima, começa a aparecer uma coxinha, né? Gatos no score 8, as costelas sob camada de gordura não são palpáveis, então você vai machucar o animal se tentar sentir ali as costelas dele, porque tem muita gordura em cima. A cintura não é visível e tem leve distensão abdominal, né? Começa a ficar pançudinho aqui, com uma barriguinha. No score 9, as costelas não são palpáveis sob espessa camada de gordura, então é mais gordura ainda do que no 8. Cintura ausente, distensão abdominal óbvia, ou seja, você olha e você vê, não, esse gato tá com a barriga grande, né? Tá com essa distensão abdominal. E abdômen com grandes depósitos de gordura, e é um gato em formato de coxinha. Quando você olha de cima ou de costas, o animal sentado, né, de costas, você vê, você parece uma coxinha. Já o cachorro no score 8 e 9 também é um cachorro que está com obesidade. E lembrando que cães com obesidade ou excesso de peso vão viver menos. Eu gravei o vídeo com 12 raças de cães que vivem menos tempo, comprovado pela ciência isso, se ele tiver excesso de peso. Então é importante você assistir esse outro vídeo. As costelas não são palpáveis sob espessa camada de gordura ou palpáveis apenas se pressão significativa é feita, né? Cachorro no score 8. Então, você aperta ali, aí você consegue sentir as costelas, mas se você não apertar, você não vai sentir. Depósitos espessos de gordura na região lombar e base da cauda, então mais acúmulo de gordura nas costas e na base da cauda. Ausência de cintura e reentrância abdominal, então o cachorro vai ficando mesmo cilíndrico, formato de cilindro, né? O gato fica em formato de coxinha, como vocês viram. Distensão abdominal evidente pode estar presente, então ele pode começar a apresentar uma barriguinha ali. E no score 9, que é de obesidade, digamos assim, máxima do cachorro, né? Tem grandes depósitos de gordura no tórax, coluna vertebral e base da cauda, então ao redor do peito dele, nas costas e na base da cauda, você vê que o cachorro parece que tem uma almofada ali. A ausência de cintura e reentrância abdominal, então você olha de cima, você vê algo cilíndrico, né? Retinho assim, dos dois lados. E não tem a reentrância abdominal, por quê? Porque a barriga está estufada, digamos assim, está barrigudo. Depósitos de gordura no pescoço e nos membros, né? Ele começa a acumular gordura também no pescoço e nos membros, e distensão abdominal evidente. Se é um cachorro que é peludo, é importante também palpar para você sentir se o que tem ali é pelo e está fazendo volume ou se é gordura, tá bom? Bom, obrigado por você ter assistido esse vídeo. Para fazer a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para bet.edgard@gmail.com. Por lá eu explico como funciona meu atendimento e também te passo orçamento. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você está chegando agora. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.